Esse curso da SQL tem tudo que você precisa para começar a trabalhar com dados no seu dia a dia. Seja você uma pessoa técnica ou uma pessoa da área de negócio, você vai aprender toda a parte essencial do SQL, desde o básico, intermediário e alguns conceitos mais avançados aqui nesse curso. Então eu recomendo que você olhe ali os capítulos embaixo e tente se localizar no nível que você está e nos conteúdos que você quer aprender. Se você é uma pessoa que não sabe nada de SQL, você pode começar ali pelo começo e ir seguindo os nossos capítulos na ordem cronológica. Se você é uma pessoa que já sabe um pouco de SQL, siga ali a instalação e veja os capítulos que fazem sentido para você aprender. E se você é uma pessoa mais avançada, avance lá para os capítulos do final do curso, certo? Então é isso, sem enrolação, a gente vai começar agora o nosso curso de SQL. Então vamos lá, aqui a gente tem o nosso repositório no GitHub, eu vou deixar sempre para vocês o link debaixo do vídeo, então ou nos comentários ou na descrição, o que fizer mais sentido para o momento. Acho que nos comentários fazem mais sentido, tá? Porque o YouTube tende a não flopar tanto. Mas enfim, vocês vão entrar nesse repositório e vão acompanhar ali o conteúdo por ele. A gente tem toda a estrutura do curso, tá? Então tudo que vocês vão aprender tá aqui. Desde a introdução da SQL, criação do nosso ambiente, eu vou explicar ali como a gente subir um banco de dados e fazer essa configuração, até a parte de fundamentos, o DDL, DML, DQL, que são comandos extremamente essenciais dentro do nosso SQL, certo? Então eu recomendo vocês acompanharem ali na ordem, caso você ainda não tenha domínio de algum desses comandos, ou pular para o comando e para a seção que faça mais sentido para você. A gente também vai aprender de joins, relacionamentos, funções de agregação e agrupamento, algumas técnicas avançadas como Window Function, CTS e outros tipos de técnicas. O programação ali no SQL, né? Então a gente vai aprender a criar procedures, functions, triggers, eventos e muito mais. O controle de acesso com DCL, então criar usuários, fazer regras com usuários, privilégio, grant, revoke e muito mais. E também alguns tópicos ali voltados para engenharia de dados, performance, otimização, análise de plano de execução, backup e recuperação. E é tudo isso que a gente vai ver nesse longo curso de SQL. Bom, para começar, o que eu preciso que vocês façam é fazer um clone desse repositório. Então aqui é só copiar isso daqui, colar no seu terminal, seja você utilizando o Windows ou o Linux ou o Mac. O que vocês vão precisar é ter o Git instalado. Então tenha o Git instalado na sua máquina e daí você consegue rodar o Git clone para poder fazer o clone desse repositório. Ou você vai vir aqui em Code e clicar em Download Zip, que você consegue baixar todo o código também. Então não tem problema caso você não tenha o Git no momento. E daí você também vai precisar ter o Docker Compose instalado. O Docker Compose é muito importante, porque com ele você consegue fazer a execução disso independente da máquina que você está. Se você estiver no Windows, no Linux, no Mac, ou numa máquina mais antiga, numa máquina mais nova, vai funcionar e ele vai rodar aqui, beleza? Então, quem não sabe um pouco de Docker e quer aprender, a gente tem esse curso de Docker na nossa plataforma, um curso voltado ali para containers, para criação de Docker, explicando o que é e tudo mais. Mas isso aqui é um a mais, tá? Se você não quiser aprender sobre Docker no momento, não precisa. Você consegue aprender e entender aqui o que a gente vai estar fazendo, porque a gente não vai se aprofundar tanto no Docker nesse momento. E aqui tem mais alguns códigos, mais alguns comandos que a gente vai estar rodando no decorrer do curso. Bom, é basicamente isso. Essa é a orientação básica que a gente tem aqui. Então, faça o download do repositório, e leia ali os tópicos que a gente vai ter para ver o que faz sentido para você, o que você já sabe ou o que você não sabe, e entenda em que momento que a gente vai estar em cada etapa, em cada módulo. Então, novamente, olhe também os capítulos, porque isso vai ajudar você a se localizar. Faz o download de tudo e tudo mais, e a gente já vai voltar usando o cursor, mas vocês podem usar o VS Code ou outra IDE que vocês queiram. Com o repositório baixado e com o nosso editor de código ou nossa IDE aberta, a gente vai conseguir rodar agora os nossos códigos e começar a ver passo a passo o que a gente tem aqui de infraestrutura, o que a gente tem aqui, certo? São duas coisas importantes. A gente tem o Docker Compose, onde eu vou explicar quais serviços ele está rodando e tudo mais. E a gente tem alguns códigos de Python. Então, primeiro de tudo, instalou o Docker, tá tudo certinho. Antes da gente rodar o Docker Compose, eu já explico para vocês. Faz a instalação desse Docker, o Compose e tudo mais, mas também faz a instalação dessas bibliotecas
no seu Windows, no seu Linux e tudo mais. Vocês podem estar utilizando o ambiente virtual ou não, aí vai de cada um, se fizer sentido para você ou não, beleza? E a gente vai estar utilizando essas bibliotecas do Python para auxiliar a gente. Não é o foco aqui a gente se aprofundar em Python, tá bom? Não é o foco a gente se aprofundar em Python nem em Docker, mas a gente vai usar essas ferramentas para auxiliar a gente no decorrer do curso, beleza? Dito isso, a gente vai executar agora o nosso Docker Compose. Então, basicamente, a gente vai pegar esse Docker Compose up aqui e vai rodar ele no nosso terminal. Eu estou rodando com sudo, tá? Mas nem todo mundo vai precisar, então vai depender da sua máquina. Eu quero rodar com sudo para garantir que ele vai executar tudo certinho. No caso, se você rodar sem o sudo, provavelmente vai rodar de boa. Se não der certo, você adiciona um sudo ali ou um admin que vai funcionar também. Então, eu vou rodar aqui o Docker Compose up-d, vou executar, e o que ele está fazendo, tá? Ele está entrando nesse arquivo docker-compose YAML, e ele está fazendo o download das informações que a gente trouxe aqui. Então, esse Docker Compose é como se fosse um arquivo de configuração para a nossa infraestrutura, onde ele está hospedando dois serviços. Então, a gente tem aqui os services, e a gente tem Postgres, que é o nosso primeiro serviço, e o pgadmin, que é o nosso segundo serviço. Com isso, a gente tem o Postgres, que é o banco de dados. Então, a gente tem o banco de dados que está usando uma imagem do Docker Hub da última versão. Ele está dando esse nome para o container, ele está passando essa senha, esse usuário, esse nome de banco e tudo mais. E ele está falando que essa é a porta que vai abrir nossa rede, e aqui ele vai estar criando uma rede interna. Aqui também a gente tem o segundo serviço, que é o pgadmin. O pgadmin é como se fosse um gerenciador de bancos de dados, onde a gente vai conseguir ter uma telinha visual para acessar o nosso banco de dados Postgres. Então, o Postgres por si só é um banco de dados que não tem interface. Então, a gente precisa de um dbeaver, de um pgadmin ou de outro gerenciador de bancos de dados para visualizar os dados e as tabelas que a gente tem dentro do Postgres. E o pgadmin é o que vai fazer esse trabalho para a gente. Então, caso você tenha um dbeaver ou outra ferramenta instalada na sua máquina, você pode tirar sim o pgadmin aqui do seu Docker Compose, que não vai ter problema nenhum, você vai conseguir abrir esse Postgres com outro serviço, outra coisa. Só vai ter um pontinho ali, que no pgadmin a gente vai usar o Postgres, e em outro serviço você vai usar o localhost quando for passar o host para fazer o acesso no servidor. Mas é basicamente essa a diferença. Caso não seja o teu caso, se você for usar o pgadmin, é só seguir igual a gente vai mostrar aqui. Beleza? Quando a gente rodar aqui o Docker Compose up-d e a gente chegar aqui no Done, quer dizer que deu tudo certo. Se tá verdinho, deu tudo certo. Se quebrou, se der algum problema, vocês vão ver, porque vai ficar claro que deu algum problema aqui. Nesse caso, deu Done, quer dizer que está tudo certo. A gente vai abrir um navegador. Então eu vou minimizar aqui a minha janela do cursor e vou entrar aqui no navegador qualquer. Então isso aqui não tem muita variação. E a gente vai pesquisar por localhost 5050, ou seja, 5050. A gente vai dar um Enter e ele vai jogar a gente nessa telinha aqui do pgadmin. Com essa tela do pgadmin aberta, agora a gente precisa informar o e-mail e a senha. Como que a gente descobre isso? A gente volta aqui no nosso Docker Compose YAML e a gente procura pelo pgadmin, default e-mail e default password. Então, a senha padrão e o e-mail padrão. O e-mail padrão ele está como admin. Vocês podem mudar isso antes de executar, tá bom? Mas também não tem problema nenhum deixar esse e-mail de padrão. E agora, deixa eu minimizar novamente o cursor aqui pra gente. Agora no login eu vou passar o e-mail padrão e a senha a gente viu que é admin. Vou clicar em login e ele deve carregar aqui pra gente o pgadmin bonitinho. Então essa aqui é a nossa interface, esse é o pgadmin que a gente vai estar utilizando para se conectar no nosso banco. E agora a gente vai fazer uma conexão no banco de fato. Então o que eu preciso é vir aqui em Register, então Server, botão direito, Register, Server, a gente vai registrar um novo server. Eu vou chamar esse server de PostgresDB, mas esse nome você pode dar o nome que você quiser, tá? Então vou colocar aqui curso, enfim, o que vocês quiserem. E eu vou vir aqui em Connection, e essa é a parte mais importante. Na Connection, a gente vai conseguir passar os parâmetros do Postgres. Então, novamente, no nosso Docker Compose, eu vou vir aqui no serviço do Postgres e vou procurar
Como eu disse, o Postgres vai ser o nome do nosso hostname, então a gente vai copiar o Postgres aqui, cola em hostname. Agora a gente vai procurar pelo DB, o DB é cursor SQL, curso SQL, né, no caso. Então a gente vai passar aqui, ó, o banco de manutenção é o curso SQL. O usuário, vamos verificar, o usuário está como curso user. Então, o usuário vai ser esse daqui. E a senha a gente tem que é curso password. Então, a gente cola aqui. E é isso. A porta é a mesma 5432. É por padrão essa porta sempre. E essas daqui são as informações que a gente tem. Com isso feito, eu verifico se tem um nome aqui, verifico as conexões aqui e clico em Save. E ele já dá a conexão aqui para a gente na esquerda. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. E agora eu vou minimizar isso daqui, vou expandir isso daqui. Clico em Database, clico em curso e vou verificar aqui em public, curso, esquemas, public e tabelas. Clico aqui, ele não tem nenhuma tabela. Agora que a gente está com o nosso ambiente configurado, a gente pode entender um pouco mais dos dados que a gente tem aqui, certo? A gente tem aqui 3 tabelas, script, 3 pastas, né? Script, queries e data. Data são os dados que a gente tem, dados no formato CSV, que é um arquivo de texto, .csv, na verdade, onde a gente armazena alguns dados de produtos, usuários e vendas. Esses dados a gente vai inserir no nosso banco, mas eu já mostro como. A gente tem as queries, então a gente tem basicamente a ordem do curso, né? Então, 1 vai ser DDL, 2 DML, 3 DQL, 4 vai ser alguns tópicos mais avançados. E a gente tem scripts, que são scripts para a gente gerar os dados. Então, esse daqui a gente pode ignorar, porque é o script que eu já executei e já subi para vocês os arquivos. Mas caso você queira ver, é só entrar aqui. E a gente tem o script de insert, que esse script a gente vai estar utilizando, tá? E é esse script que vai precisar dessas bibliotecas que eu falei para vocês instalarem. Mas também a gente vai fazer assim insert mais para frente. No momento, o que eu preciso que vocês façam? Como a gente já tem aqui o pgadmin rodando, conectado no nosso Postgres, a gente vai criar as nossas tabelas. Então, eu vou vir aqui em Data, eu vou vir aqui em Queries 1, DDL, e a gente vai vir aqui para criar o database. Então, eu vou copiar isso daqui. Com o pgadmin aberto, a gente vai apertar Alt Shift Q. O Alt Shift Q vai abrir essa instância aqui para a gente estar rodando códigos da SQL e a gente vai colar esse código da SQL para criar um database. No nosso caso, não faz sentido rodar porque a gente já tem aqui o database, tá? Mas caso você não tivesse, poderia executar isso daqui, que ele criar esse banco. Se eu rodar aqui, eu acho que ele dá conflito, tá? Porque ele fala que ele não pode rodar. Ele não pode rodar porque está dando conflito, porque ele já está dentro do banco. Então não é o caso, a gente já está no banco, não precisa se preocupar com isso. E agora a gente vai criar as nossas tabelas, que é a parte mais divertida. Eu vou abrir aqui esse arquivo Create Tables e a gente tem as 3 tabelas, a tabela de usuário, de produtos e de vendas. Essas tabelas elas foram desenhadas com base no que a gente tem aqui no CSV. Então, por exemplo, a de produtos, que é a mais simples, a gente tem Product ID, nome, categoria, preço e estoque. Então, se a gente verificar aqui, a gente tem Product ID, nome, categoria, preço e estoque, e eles estão com os tipos deles, né? Então, o Product ID vai ser um integer, porque ele vai receber um número, o inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, um número inteiro até o infinito. O nome é um varchar de 100, ou seja, é uma string, é textos. Ele vai receber até 100 caracteres. E 100 caracteres para um nome é um bom número. Deve suportar a maioria dos nomes. Categoria também, ele vai suportar ali 50. Geralmente a categoria vai ser algo mais simples, mais resumido, então 50 é mais do que essencial. O preço, a gente tem aqui o decimal de 10.2. Então, basicamente, ele vai aceitar 10 dígitos. 1, 2, 3. Então, a gente tem aqui, ó, 6, 9, 10, vírgula 299. Então, são 2 números depois da vírgula e 10 números antes da vírgula. Então, é bastante coisa. Ele suporta aí na casa dos... vamos verificar esse aqui, então. 1000, milhão, bilhão. Na casa dos bilhão, o que é um número super alto para a gente trabalhar dentro do nosso banco. E para produtos, não vai ter um produto com mais de bilhões. Então, é mais que o suficiente.
E o estoque também vai ser o inteiro. Então a gente vai ter números dentro do nosso estoque. Então tem 10 unidades, 20 unidades, coisas do tipo. Como é produtos e não é alguma coisa que vai ser por quilo, a granel, dá pra gente estar utilizando o estoque inteiro. Se fosse alguma coisa de quilo, algo do tipo, a gente precisaria usar um float, algum tipo de dado tipo decimal, que poderia ter vírgula ali, mas não é o nosso caso. Então, para vendas também tem a estrutura ali com base no que a gente tem aqui no nosso CSV de vendas e tudo mais. Então, eu recomendo que vocês parem para ver esses códigos aqui de criação de tabela. A gente vai estar executando eles, mas assim, é super simples, tá? Depois que você entende como uma tabela é criada, as outras vai ser mais simples, porque a gente sempre vai ter essa estrutura de nome da coluna, tipo da coluna e algumas informações extra aqui. Por exemplo, primary key quer dizer que é a coluna de identificação. Not null quer dizer que os dados não podem estar nu dentro do banco. Então é basicamente isso que a gente tem para entender nesse momento. No futuro a gente vai entendendo um pouquinho mais. Nesse caso, a gente vai estar movendo agora para o PGAdmin novamente. E eu vou estar executando aqui o nosso código da criação das 3 tabelas. Eu posso jogar o código aqui inteiro e clicar em Execute Script. E ele vai falar que deu tudo certo. Então ele retornou com sucesso em 72 milissegundos. Então o Postgres é extremamente rápido. Se a gente entrar aqui agora, pedir para ele dar um refresh aqui, Form Public e Tables, a gente já tem as nossas 3 tabelas. Então a criação de tabela é muito rápida, a gente só executa o código e ele cria aqui para a gente a tabela. Agora que a gente tem as tabelas criadas dentro do banco, é uma boa hora da gente começar a inserir, atualizar e deletar alguns dados. Então a gente vai começar a utilizar os comandos de DML. Então a gente pode vir aqui para a nossa pasta de DML. Eu vou abrir aqui na ordem, tá? A gente tem o comando de insert, onde a gente tem aqui alguns exemplos. Eu vou estar copiando para facilitar a nossa vida e para a gente fazer direto no PGAdmin. E a gente pode vir aqui nessa query editor aqui, onde a gente tem todo o histórico de execução do que a gente fez, né? E eu executei aqui algumas coisas, por isso que tem mais coisas do que o de vocês. Mas a gente tem aqui a query para a gente colocar os nossos códigos. E bom, a gente tem aqui alguns exemplos de inserções. A gente tem inserção simples, inserção múltipla, inserção com insert. E esses são os 3 principais exemplos de inserções que a gente vai precisar entender. Porque depois, quando eu mostrar para vocês o script Python, vocês vão ver que a gente vai estar utilizando ali um pouco desses conceitos no script Python para inserir vários dados de uma vez. Mas, por enquanto, a gente pode entender como insere na mão. Para começo de conversa, então, a gente tem aqui a inserção simples, onde a gente vai fazer um insert into, a gente passa o nome da nossa tabela, os nomes das colunas que a gente tem e o valor que a gente quer inserir nessas colunas respectivas. E é sempre na ordem, tá? Então eu vou dar uma tabulação aqui. O insert ID é o primeiro, o nome é o segundo, o e-mail é o terceiro, o estado é o quarto e o data de cadastro é o último aqui no caso. Então, sempre que a gente colocar a ordem nas colunas aqui, a gente coloca aqui embaixo. Essa ordem não precisa ser exatamente a mesma ordem que está no banco, tá? É legal para manter um padrão e tudo mais, mas se você colocar numa ordem diferente, é só passar os valores na mesma ordem que você passou o nome das colunas aqui. Então, antes de eu executar esse comando aqui, eu vou mostrar para vocês a tabela de usuários que ela está vazia. Então, eu clico nela aqui, botão direito, e a gente pode procurar por view data. Então a gente vai ver todas as linhas do dado dessa tabela de usuários. Se a gente executar aqui, ó, ele falou que rodou com sucesso, mas que teve um resultado de 0 linhas porque a gente não tem nenhum dado inserido aqui, né? Então ele mostrou a tabela aqui vazia pra gente. Agora eu vou rodar esse script que está inserindo o João Silva, com esse e-mail, com esse estado e com essa data de cadastro. Se eu executar aqui e voltar aqui no nosso código e rodar novamente, vocês vão ver que agora tem uma inserção desse usuário que a gente colocou aqui. Então é basicamente isso. Se eu quisesse colocar outra pessoa, só passaria outro nome, outro ID, outro e-mail e outras informações aqui. Bom, é isso. Agora a gente tem essa outra opção, que é fazer o insert com múltiplas linhas. Isso aqui é bem legal porque a gente pode querer adicionar mais pessoas, mais produtos e mais o que a gente quiser. Então eu vou fechar ali em cima o do usuário e vou inserir agora um produto chamado... eu vou inserir 3 produtos, tá? Notebook, smartphone e mouse. Então a gente vai ter isso daqui, vai ter a categoria dele, o preço e o estoque. A gente roda isso daqui
e ele vai executar e vai inserir as 3 linhas de uma vez só. Então agora para a gente ver os produtos, a gente pode clicar aqui dessa forma que eu tinha mostrado para vocês, ou a gente pode vir aqui e colocar select tudo from produtos e só executar. Isso daqui já deve trazer para a gente todos os produtos que a gente acabou de inserir. E por último, a gente tem um insert com filtro. Então, já que a gente já inseriu um usuário e a gente inseriu um produto, a gente pode inserir em vendas alguma coisa baseada no produto aqui em questão, do usuário aqui em questão, né? Então, a gente pode inserir uma venda com uma venda ID, o ID de um usuário, mas a gente não precisa saber o ID do nosso usuário. A gente sabe que é um, né? Porque no nosso insert ele foi um. Mas se eu não soubesse o ID desse usuário, eu puxaria ali da tabela usuários com o e-mail dele, e daí eu estaria inserindo aqui o ID desse usuário que eu peguei nesse e-mail. E daí as outras informações aqui é bem parecido com os inserts que a gente já viu até o momento. Então agora a gente vai vir em vendas, select tudo from vendas, e a gente roda isso daqui. E ele já aparece aqui o ID do usuário. Uma coisa legal é que a gente consegue misturar. A gente poderia ter feito uma venda baseada em um produto que existe, algo do tipo, mas não foi o caso aqui, né? A gente adicionou um produto específico aqui, uma quantidade específica, e é isso. Mas a gente poderia fazer uma consulta, um insert com consulta mais complexa do que isso daqui, sem problema nenhum. Só que como a gente ainda não se aprofundou no select, é bom a gente não pegar muito isso daqui no momento. E a data, ele trouxe a data atual. Então ele pegou aqui, ó, dia 28/4, ano 2000, dia 28, mês 4, ano 2025. E é exatamente quando eu tô gravando aqui. Vocês não estão vendo o meu calendário aqui embaixo, mas é exatamente essa data. Então o current date ele sempre vai trazer a data atual. O que é legal, porque a gente pode fazer tipo data de atualização, coisas do tipo, sempre baseado no current date. Então é isso. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre update e como atualizar esses dados que a gente já tem, né? Então a gente tem aqui esse segundo script dentro do DML, que é o script de update. E com o update é basicamente uma atualização em cima de dados que já existem. Então eu vou trazer aqui pra gente. E como que funciona? Uma atualização simples é a gente pegar um produto, por exemplo, atualizar esse produto e mudar o preço dele adicionando 10% no valor. Então, 1.1 é a mesma coisa que a gente fizer isso daqui, 10%. Porque a gente tem 100% mais 10%, a gente reduz em 110%, que como o porcento é 110 dividido por 100, a gente tem esse 1.1, beleza? Então, se a gente multiplicar por 1.1, a gente está adicionando 10% nesse caso. Então, a gente pode ir em um produto, que é a nossa tabela, né? Então, a gente vai na tabela produto e vai mudar, vai setar o preço de um produto específico em mais 10%. Então, a gente vai filtrar ele por uma categoria específica. Tudo que for eletrônico, a gente adiciona 10% em cima desse valor. Beleza? Antes da gente atualizar, é muito importante a gente ver o valor como tá, para a gente garantir que teve uma alteração, né? Então, produtos, a gente roda produtos, e a gente tem aqui notebook, smartphone, mouse, tarará, e o valor deles são 3.500, 2.000 e 50. Se a gente rodar isso daqui, vou rodar só esse insert, esse update, né? Então, eu rodou um update em 3 linhas, e agora a gente roda o select de volta. 3.850, 2.200 e 55. Então, 55 aqui está claro que aumentou 10%, né? A gente tinha 50, aumentou 10%, 55. Mesma coisa para os outros. Essa é uma forma da gente fazer o update, mas a gente também pode fazer atualizações com joins. Então, a gente pode atualizar uma venda, por exemplo, na tabela venda, setar um valor novo com base no preço e na quantidade do produto que a gente vendeu em questão. Então, vamos lá. A gente vai caçar aquela venda que a gente tinha feito. Então, select vendas, a gente roda essa venda aqui. Então, essa venda, a gente falou que era o produto tal e a quantidade tal. Porém, a gente inseriu esse valor meio que do jeito que a gente quis, né? A gente não fez uma consulta para saber se o produto de ID 1 realmente valia 7.000 quando a gente tivesse 2 produtos.
Então, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu montei eles para bater, porque era 3.500, né? E daí 3.500. Só que a gente fez essa conta meio que na mão, né? A gente não fez automaticamente ali. Só que agora, 7.000 já não tá mais batendo com o valor de fato daquele produto. Então, se a gente for ver aqui o produto de volta, deixa eu ver, produtos, rodar aqui, só essa daqui. Se a gente ver o produtos, agora 3.850 vezes 2 já não dá mais 7.000. Daria um pouquinho mais, 7.000 e alguma coisa. Então agora a gente vai atualizar vendas com base no novo valor do produto. Então já que a gente tem 2 produtos, ele vai multiplicar o preço pela quantidade que a gente vendeu. Aqui em vendas, a gente não tem 2 produtos, né? A gente vendeu 2 desse mesmo produto nessa venda específica. Então de 7.000, ele tem que subir ele tem que subir ali os 10% equivalente. Então, eu acho que vai dar 7.700, mas vamos rodar para garantir isso. Então, eu vou rodar esse daqui. Ele fez uma junção, né, da tabela vendas com a tabela produtos, procurou ali o ID do produto e com base no ID do produto, a gente está fazendo o cálculo do preço do produto com a quantidade que a gente vendeu de fato para trazer no valor da venda. Então, se a gente rodar isso daqui agora, vai dar 7.700, porque se a gente aumentou 10% do valor do produto, o valor da venda também aumenta 10%. E agora a gente tem uma outra forma de fazer atualização, que é com subquery. Se você ainda não está entendendo o que é subquery, o que é join e tudo mais, não tem problema. Aqui é para vocês conhecerem esses métodos. Mais para frente, vocês podem ver nos capítulos, tem aulas, tem ali explicações específicas do que é subqueries, o que é join e tudo mais. Só que por enquanto eu quero que vocês aceitem um pouco disso, para ver como funciona o update e tudo mais, e depois a gente vai se aprofundar nas queries, beleza? A gente pode continuar aqui agora. A gente pode fazer uma atualização com subquery, que é bem parecido com o que a gente fez do insert com select, só que a gente vai fazer um insert com base numa busca que a gente vai ter aqui. Então, a gente vai atualizar um usuário específico, vai mudar o estado dele se a gente tiver a condição específica aqui. Então, vamos verificar essa condição. Essa condição é se o ID desse usuário estiver dentro de uma lista que tenha uma subquery ali, uma busca interna. Essa busca interna é o quê? Eu vou pegar todos os IDs de usuários de vendas, então eu vou buscar na minha tabela vendas, vendas que são agrupadas por ID e que a contagem da venda seja maior que 10. Então, eu acho que isso aqui não vai ter impacto nenhum, porque a gente não tem registro de vendas maior que 10. Mas se o registro de venda tivesse mais de 10 vendas, mudaria para Rio de Janeiro. Aqui é uma regra que não precisa fazer muito sentido, é só para ver que existe formas de a gente fazer regras de subqueries, né, na nossa consulta. Mas a gente vai executar e eu acredito que não vai ter alteração nenhuma, tá? Update 0, então, ó, ele não atualizou nenhuma linha, porque de fato, deixa eu verificar aqui, select usuários, só para não falar nada errado. Usuário São Paulo, porque esse usuário não teve mais de 10 vendas. Então, se a gente for procurar aqui, select tudo from vendas, esse usuário teve uma venda. Agora, se esse usuário tiver exatamente uma venda, eu vou executar isso daqui. Agora ele atualizou uma linha e a gente sabe que ele tem uma venda, né? E agora eu vou buscar o usuário, ele é do Rio de Janeiro. Então, se esse usuário teve uma venda, ele mudou para o Rio de Janeiro. E daí, se a gente tivesse vários usuários e todos com uma venda apenas, todos mudariam para o Rio de Janeiro. Um exemplo mais difícil de visualizar aqui, eu sei, porque a gente tem poucos registros, mas lá na frente, quando a gente começar a manipular vários dados, vocês vão entender como funciona melhor isso. E agora, para fechar, a gente tem o terceiro comando de DML, que é muito importante vocês saberem, que é o comando de delete. Então, a gente pode deletar dados da nossa base de dados, executando alguns comandinhos. Então, o mais simples é a gente deletar a venda pela data. Então, se a data for menor do que 2023, no dia 1 de janeiro, por exemplo, a gente vai estar deletando. Deixa eu verificar aqui se a gente tem uma venda anterior a isso. Eu acredito que não. Então, vendas, como a gente só tem uma, ela está no 2025, não vai apagar nenhuma venda. Eu vou rodar, não deletou nenhuma venda, beleza? Mas se a gente agora colocar para deletar vendas maior do que essa data, a gente executa aqui, vai ter deletado uma. Se a gente executar, não vai ter mais nenhuma venda aqui no momento.
A gente pode fazer agora, a gente fez deleção com filtro, mas a gente pode fazer deleção com subqueries. Então a gente vai deletar todos os produtos. Aí que aqui não vai funcionar porque a gente não tem mais vendas, né? Mas a gente estaria deletando todos os produtos aonde o ID do produto estivesse vinculado com uma venda. Então todos os IDs únicos que estivessem vinculados com uma venda. Aqui, se eu rodar, vai dar 0. Na verdade é not in, então é não vinculado com uma venda. Então todos os produtos que não estão em venda, ele deletou. Como a gente não tem venda, ele deletou todos os produtos de fato. Isso que eu estava falando de deletar todos os produtos referentes à venda, primeiro que seria um problema, a gente estaria tirando produtos usáveis da nossa base, o que não é muito interessante. E segundo que não faria muito sentido, né? Então, para a gente deletar seria usando o in. No caso, o not in pega todos os produtos que não estão nessa lista de vendas. Então, todos os produtos que não foram vendidos ele estaria deletando. No caso, a gente não tem venda, então a gente deleta todos os produtos. E agora, por último, a gente tem uma deleção com join. Então, a gente deleta ali... de vendas não vai funcionar, mas só para a gente visualizar. A gente deletaria aqui de vendas usando, né, fazendo esse join com produtos, aonde o produto ID e o produto ID da venda e do produto, onde o estoque fosse igual a 0. Então a gente deletaria uma venda aonde o estoque fosse igual a 0. Nesse caso a gente não tem mais vendas, então se eu executar ele vai deletar 0, porque a gente não tem mais vendas. Mas se tivesse alguma venda com estoque igual a 0, a gente deleta porque não faz sentido nenhum. Com produto no estoque igual a 0. Então é isso. Se a gente visualizar agora produtos, a gente tem nenhum. Se a gente visualizar usuários, eu acho que ainda vai ter um, né? Porque a gente não deletou esse usuário. Beleza, a gente já deleta ele. E se a gente deletar vendas, se a gente visualizar vendas, não vai ter mais nenhuma. Então agora a gente deleta usuários. Ele deletou todos os usuários que a gente tinha na base, que no caso era um apenas. Então é basicamente isso. Esses são os 3 principais comandos de DML, ou seja, manipulações de dados que a gente tem. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido. Ao longo do curso, ao longo desse curso, a gente vai estar avançando sim nesses módulos. Para entender um pouco mais do insert, um pouco mais do update, do delete, principalmente essas coisas que são mais complexas, né? Que a gente precisa de uma condição mais elaborada e tudo mais, a gente vai precisar de mais dados, porque com poucos registros é difícil visualizar isso mesmo. Mas mais para frente a gente vai avançar nisso. Antes da gente avançar para os comandos de DQL, que são os comandos de consultas que eu disse que a gente poderia fazer consultas mais complexas e coisas do tipo, é muito importante a gente fazer o insert de uma base de dados considerável. Então a gente tem aqui vários produtos, deixa eu descer aqui, a gente tem aqui 100 produtos, que é um número legal, a gente tem aqui muitos usuários, deixa eu lembrar quantos usuários que eu coloquei aqui para vocês, tem bastante mesmo, deixa eu descer até o final. A gente tem aqui 1000 usuários, que é um número muito bom para a gente começar a estudar. E a gente tem aqui, tarará, são exatamente 5.000 vendas, que é um número maravilhoso, porque agora a gente vai conseguir fazer consultas, fazer joins, fazer consultas bem complexas, e vai ser muito melhor para a gente aprender e para a gente conseguir avançar. Beleza? Dito isso, eu preciso ali que vocês novamente verifiquem se vocês instalaram tudo do requirements aqui no Python e tudo mais. Dá para fazer esse insert meio na mão ali no banco, mas não é tão legal. Então, se você quer fazer essa parte das consultas, fazer essa parte mais prática mesmo, eu recomendo que vocês instalem o Pandas, o NumPy e o PsychoPG2 Binary, que é basicamente uma biblioteca para a gente se conectar com bancos de dados, beleza? E dito isso, a gente tem aqui então o nosso script. O script aqui é um script Python, onde a gente faz uma conexão com o banco e insere os dados com base nesses arquivos CSV, nas tabelas que a gente tem. Eu já deixei tudo pronto, tá? Então, ele tentaria criar as tabelas aqui, caso a tabela não existisse. Mas eu vou pedir para vocês comentarem aqui, se eu não deixar comentado para vocês, comentem aqui essa parte, porque a gente não precisa criar as tabelas, porque a gente já criou. Mas caso, eu não criei as tabelas à mão, quero deixar que o script rode para mim. Você vai vir aqui e vai deixar liberado. Não tem problema nenhum se você criou as tabelas e deixar liberado, porque ele vai fazer o create table se a tabela não existir. Então, if not exist, se a tabela não existir, ele vai criar a tabela de volta.
ele vai criar a tabela, né? Porque se ela não existe, ele cria. Mas no nosso caso, a tabela já existe, então não tem por que eu criar ela de volta se ela já existe, né? Então o que a gente faz é basicamente conecta com o banco e daí a gente insere os dados usando essa conexão que a gente fez no banco. Basicamente isso é super simples mesmo, gente, porque o script é só executar e ele já faz o trabalho pra gente. A pegada aqui é a gente rodar códigos SQL dentro do Python para fazer esse insert no nosso banco. Então esse cur aqui, ele vem da conexão que a gente fez com o banco, que é essa daqui, que a gente retorna uma conexão com o banco, e essa conexão com o banco a gente usa para fazer um insert na nossa base, usando todos os arquivos CSV, onde a gente lê com pandas o arquivo CSV que a gente tem ali. Esse arquivo CSV que a gente leu com pandas vai virar um data frame. Esse data frame do pandas, a gente vai iterar ali para cada linha que ele tiver. Então, cada uma dessas linhazinhas aqui, ele vai gravar essa linha usando o insert into usuários. Ele vai gravar nessa base de dados isso daqui pra gente. Dito isso, eu acredito que já tá tudo certo. Eu acredito que eu já configurei o ambiente virtual, porque eu já havia testado há uns dias atrás. Então eu vou só rodar aqui Python 3 insert. Então, insert. Python 3. Na verdade, eu tenho que entrar aqui no Python 3 scripts insert. Beleza? Para verificar isso, a gente vem aqui na nossa documentação. Como eu já rodei, eu já deixei tudo meio certinho. Então, Python ou Python 3. Geralmente vai ser o Python 3, tá? Mas algumas máquinas, tipo direto no Windows ou Mac, eu acredito que rodam direto com Python. Então depende da pessoa ali. Se não rodar com Python, tenta rodar com Python 3, provavelmente vai funcionar. E daí scripts, que é a nossa pastinha aqui, e o insert. O generate date não precisa, porque a gente já tem os dados gerados aqui. E eu só vou rodar aqui e ele vai começar o insert pra gente. Eu não lembro se eu botei log. Eu não botei log, então não vai ficar bonitinho visualmente aqui. Mas ele vai ficar meio que parado, o terminal. Quando ele terminar de executar, ele vai falar dados inserido com sucesso. Se quebrar, ele vai estourar uma mensagem de erro aqui pra gente. Ó, dados inserido com sucesso, então quer dizer que esses 3 inserts aqui, que na verdade são vários inserts que a gente fez, mas esses 3 inserts aqui, eles inseriram esses dados aqui pra gente na base de dados. Para a gente verificar se realmente foi inserido com sucesso, igual ele diz aqui embaixo, a gente vai sair daqui e agora, novamente, para o nosso pgadmin e vai dar um select all from produtos e depois usuário e depois vendas. Esse select all, ok a gente rodar quando tiver com uma base pequena, e pequena tipo 1.000, 10.000 registros, é pequeno, realmente é pequeno. Mas se a gente começar a ter milhões de dados num ambiente de produção e tudo mais, não é uma boa prática a gente rodar o select com asterisco, tá bom, gente? Porque o select com asterisco pode gerar muito custo. E ele vai mostrar aqui todos os produtos que a gente inseriu. A gente inseriu, então, 100 produtos. Eu vou rodar aqui vendas, e daí a gente já vê nossos usuários. Vendas são 5.000 vendas. E usuários, a gente tem aqui os usuários. E rodando aqui, a gente tem 1.000 usuários. Que ele trouxe aqui pra gente, né? Então, se a gente quiser garantir, esses dados aqui já é o total de linhas, tá? Mas se a gente quiser garantir quantas linhas tem, a gente faz um count. Então, count usuários, a gente tem aqui 1.000 usuários, e eu posso fazer um count para todos. Count produtos. A gente tem ali 100 produtos e um count vendas. A gente vai ter 5.000 vendas, né? Que ele tinha aparecido. 5.000 vendas. Então é isso. A gente tem os dados inseridos. E a partir de agora a gente consegue fazer consultas e operações mais complexas, porque agora a gente tem uma base de dados útil para a gente sair utilizando. Com esses dados inseridos, a gente vai conseguir avançar agora nessa questão de consulta, fazer consultas complexas e coisas do tipo. Bom, vamos começar com algumas consultas mais simples por enquanto. Eu vou abrir aqui novamente o pgadmin, então a gente já está conectado e tudo mais. E a gente vai fazer aqui algumas consultinhas que são mais simples, tá? A gente acabou fazendo até ali anteriormente, mas é esse select simples. A gente tem essa estrutura do select, onde a gente tem select, o asterisco, from e uma tabela específica. Então a gente sempre vai ter essa estrutura base para qualquer consulta dentro do SQL. Então a gente seleciona. O que a gente quer selecionar? A gente seleciona tudo. O asterisco, por enquanto, a gente sabe que significa tudo. E o from, ele está trazendo ali para a gente de onde, né? Da onde que a gente vai estar selecionando esses dados.
da tabela usuários. Então é bem simples, é bem intuitivo a gente ler isso daqui. Então eu seleciono todos os usuários, ele vem todos os usuários. Beleza? Agora uma outra forma é a gente selecionar com o where e especificar alguns campos. Então a gente pode selecionar da tabela dos usuários só o nome e o e-mail dos usuários que moram em São Paulo. Então a gente tem aqui, ó, usuário 2 mora em São Paulo. Deixa eu ver se mais alguém. Usuário 12 mora em São Paulo. Então a gente vai trazer esses e mais alguns usuários, pegando o nome e o e-mail deles. Vou rodar. Então a gente tem aqui, ó, usuário 2, usuário 12, 13, 19, tarará, e todos o e-mail deles, né? E eles moram em São Paulo. Para a gente garantir que realmente eles moram em São Paulo e não venham errado, a gente adiciona a coluna estado aqui. O estado... Where? Estado... select nome e-mail from usuários, onde o estado for igual a São Paulo. Ué, o que tá errado aqui? Ah, rodou. Eu acho que é alguma coisa. Eu acho que eu selecionei a linha ali e ele errou. Mas sim, quando o estado é igual a São Paulo, ele mostra aqui pra gente. Beleza? Isso aqui também é mais simples. Agora começa a ficar um pouquinho mais complexo, tá? Mas a gente pode adicionar o order by, ou seja, ordenar por uma coluna específica. Então a gente pode trazer produtos, ordenando eles, né? Classificando eles pelo preço. Então a gente traz o nome e o preço. E ele vai trazer sempre do maior pro menor quando for padrão. Então, isso daqui é o ASCII, que a gente chama, que é do maior pro menor. Se eu rodar novamente. Tá, a gente está no desk. Então, order by preço, desk. Então, é do maior pro menor. Se a gente mudar pro ASCII, a gente vai ter do menor pro maior. O ASCII é ascendente e o desk é descendente. Então, o ASCII sobe e o desk desce. Então, é isso. Isso daqui também funciona. E a gente pode adicionar um limite. Então a gente sabe que se a gente rodar isso daqui, ele vai trazer todas as vendas trazendo pela data, né? Então da data decrescente, da mais recente para mais velha. E se a gente colocar o limit, a gente vai trazer apenas 10. Então a gente traz 10 registros. E é esse ponto que eu mencionei quando a gente rodava o select geral assim. Quando a gente vai fazendo consultas, é legal a gente adicionar o limit, porque a gente traz ali só uma fração dos dados, o que vai deixar muito mais rápido e vai agilizar o processo sem onerar, sem deixar o banco de dados pesado. Mas assim, isso daqui também depende de quando que a gente vai utilizar. Se a gente quer fazer uma consulta completa para saber todos os dados de fato, a gente não pode colocar o limite, senão ele vai estar limitando o nosso resultado. Então essa é a primeira parte, esses são os selects, as consultas, as queries mais simples que a gente tem aqui dentro do SQL. Para a gente entrar agora no assunto de join, eu preciso que vocês tenham essa imagem bem na mente de vocês, que é como funciona cada tipo de join. Existe o left join, o right join, o inner join e o full join. Bom, para quem lembra aí da escola, do ensino médio, mais ou menos, ou do início de alguma faculdade que tenha exatas e tenha números envolvidos, vocês vão lembrar bastante do conjuntos numéricos. E conjuntos numéricos é basicamente isso, é a gente fazer junções de um tipo de conjunto com outro tipo de conjunto, que no nosso caso vai ser uma tabela com outra tabela. E a gente pode ir adicionando diversas tabelas aqui, mas para simplificar a gente pensa em duas tabelas. Então, como funciona o left join, o right join, o inner join e o full join? O left join, a gente sempre vai pegar tudo que tenha na tabela da esquerda e um pedacinho do que tem na tabela da direita. Isso é legal quando a gente quer fazer uma consulta, pegando ali os dados da tabela da direita, tá? A gente quer pegar dados da tabela da direita, mas a gente quer pegar todos os dados da tabela da esquerda. E o que não coincidir de dados da tabela da direita com a esquerda, ele vai preencher ali com nulos e campos auxiliares. O right join é o inverso disso, então a gente foca na tabela da direita que vai trazer tudo e da esquerda não vai trazer muito, mas assim, é muito difícil a gente usar o right join, tá? Em casos bem específicos. E o inner join, o legal do inner join é que a gente só vai trazer o que tem de igual. Então, o que tem de igual da tabela da esquerda e da direita, a gente traz. O que for diferente, a gente não vai preencher com nulos e coisas do tipo. A gente só ignora e não traz. Então, o inner join é muito bom quando a gente quer restringir os dados. E o full join a gente traz tudo de todas as tabelas. Então, independente do lado, ele vai preencher com vazio quando não couber.
Esse aqui é uma explicação bem rasa, tá? Eu acho que é legal a gente se aprofundar nisso na prática e entender visualizando. Eu já vou puxar aqui pra gente, então, o nosso código. Vou puxar isso daqui. A gente tem um exemplo de inner join, left join e full outer join. Que no caso, dá pra gente só ver o full join, tá? Que o full outer join é bem similar com o full join aqui da imagem. Então, vamos lá. Deixa eu minimizar isso daqui. E agora a gente tem o inner join, que é o que eu disse que a gente vai trazer inner join, só o que tem de igual. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai trazer só o que tem de igual da tabela vendas, usuários e produtos, sempre verificando ali pelo o ID do usuário, quando a gente quer adicionar vendas com o usuário, e o ID do produto, quando a gente quer vincular vendas com o produto. Então, a gente vai trazer venda ID, nome do usuário, nome do produto, quantidade de produto e valor total. Então essa é basicamente a tabela de vendas. Se a gente rodar isso daqui, essa é basicamente a nossa tabela de vendas. Aqui é a nossa tabela de vendas, só que substituindo os IDs. Então, user ID a gente traz o nome, produto ID a gente traz o nome do produto e a quantidade a gente traz a quantidade e o valor. Então ele já vem ali de vendas. A gente só substitui de fato o nome e o produto, onde tiver o ID, a gente traz o nome. O que fica melhor para a gente ver, fica mais fácil de entender. Então a gente tem aqui, ó, o usuário tal, tem esse produto, comprou esse produto, a quantidade tal e o valor tal. Então é isso, basicamente, que a gente tem no Inner Join. A gente pode fazer essa junção para fazer uma consulta melhor, uma consulta mais agradável mesmo, e a gente não precisa armazenar todas essas informações na mesma tabela. O Left Join, a gente vai rodar aqui para visualizar o resultado. Mas o Left Join, nesse caso, ele está focando na tabela produtos. Então, a tabela da esquerda é produtos. Ele vai tentar vincular com a tabela de vendas. Então, ele vai trazer todos os produtos. Se não houver venda para um produto em específico, eu acho que vai ter, tá? Aqui a gente vai ter... dá pra gente fazer um group by e um order by. Order by... total vendas. Esse total vendas é... talvez isso daqui. Vamos ver se ele executa pra gente. Aqui, ó, ele vai ordenar pelo count. Como ele tem, tá? Todos os produtos aqui... Na verdade, ele aparece todos os produtos que teve uma venda. Os produtos que não tem venda, ele nem traz pra gente. Porque o Left Join foca em produtos, mas ele traz todos os produtos que tiveram uma venda para mostrar aqui. Mas eu acredito que todos os produtos aqui têm venda, tá? Eu acho que aquele arquivo lá de configuração, aquele arquivo de dados, fez uma relação de tudo. E agora, por último, a gente pode fazer uma consulta de Full Outer Join. Full Outer Join é como se a gente fizesse o Full Join. Basicamente, ele vai juntar os dois lados. E, novamente, ele vai ter aqui todos os dados mostrando aqui pra gente. Acaba que esse tipo de informação, esse tipo de quando usar o left, join, right, tarará, vai depender da consulta. Então, você vai ter que fazer alguns testes mesmo, dependendo do resultado que você quer. Se você quer um left join, geralmente a gente utiliza o left join. Isso daqui é quase que regra. Mas o full join é bastante usado. O right join é muito pouco usado. E o inner join é quando a gente quer restringir os nossos dados ao máximo. Então, na maioria das vezes, a gente vai usar left join. Depois a gente usa ali o full join ou o inner join. E o right join é quase o dos últimos, beleza? Então a gente tem e consegue fazer as consultas dessa forma. E agora, uma das partes que eu acho mais legal, assim, quando a gente vai fazer consultas mais elaboradas, é trazer valores com resultado diferenciado. Então, a gente geralmente faz isso com agregações, que a gente vai estar utilizando ali funções matemáticas e funções de agregações, principalmente estatística, tá? Que vai estar ajudando bastante a gente em análise, tirar reportes com o SQL. E uma agregação bem padrão, assim, na verdade, algumas agregações padrões, é a gente fazer contagens. A gente fez ali no começo desse curso algumas contagens, né, de quantidade de valores, mas a gente também pode fazer somatória de valores, ali, somatória de estoque, e a gente consegue fazer média de preço com base em algum produto, alguma coisa específica. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exemplo? A gente vai pegar produtos. A gente vai tirar ali a categoria dos produtos, a gente vai agrupar por categoria. Então, no lugar de a gente trazer
categoria, o estoque, preço, nome do produto, tudo mais, a gente vai estar esquecendo o nome do produto aqui, porque a gente não menciona o nome do produto. A gente só vai pegar por categoria, contar quantos produtos cada categoria tem, quantidade de estoque cada categoria tem e o preço médio assim que cada categoria tem, tá? Então, por exemplo, se for eletrônico, tiver notebook, desktop, celular e tudo mais, eles têm um valor ali médio que a gente faz meio que uma soma e tira ali a média dos valores. E a gente consegue também ver a quantidade de produtos e a quantidade em estoque aqui. Vou rodar. E ele já trouxe aqui pra gente essa informação. Então, Jardim, por exemplo, tem 18 produtos com um estoque total de 902 e um preço médio de 390. Casa, roupa, eletrônico, tarará. Então, vamos ver o que tem a pouco, tipo livros. A gente tem livros 14 a 729 e um preço médio de 611. Estranho isso aqui, deve ter cadastrado algum valor estranho lá para os livros. Mas vamos verificar. Então a gente vai dar um select from produtos, aonde a categoria for igual a livros. Então, categoria igual a livros. Então a gente roda isso daqui, tem que ter 14 livros pra gente. Realmente tem 14 livros. E o preço dos livros está bem salgado aqui no caso, né? Os livros estão custando na faixa de 900, 700. Tem um bem baixinho de 97, 200, tarará. E a gente viu ali que a média dele era de 600. E ok, agora a gente viu que faz sentido, né? Se tem os livros ali custando 900, então a média 600 é razoável para esse caso. E é isso, a gente consegue meio que agregar as informações que a gente tem aqui usando esse tipo de consulta, contagem, soma, o que ajuda bastante. Então agora a gente consegue fazer uma window function, que é uma consulta um pouquinho mais complexa, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem esse select, nome, categoria, preço, que ele só pega os dados igual a gente já está acostumado, certo? E a gente consegue fazer uma window function usando esse comando over aqui. Então ele vai tirar a média do preço, só que ele não vai tirar a média do preço de todos os produtos aqui pra gente, no caso. Ele vai tirar a média do preço, fazendo meio que um agrupamento interno para cada categoria. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um produto que é eletrônico, não faz sentido a gente tirar a média do produto eletrônico com todos os outros produtos. A gente tira aqui a média, criando uma nova coluna, chamada média categoria, apenas com o valor médio da categoria dele em questão. O que ajuda muito a gente fazer consultas e a gente fazer esse tipo de comparação. E a gente não precisa criar um agregamento para a consulta inteira. A gente cria meio que um agregamento, uma window function, para a nossa métrica específica, que no caso é a média da categoria daquele produto em específico. Então, você consegue agora comparar o preço do seu produto com a média do preço dos produtos da mesma categoria, o que vai te ajudar bastante nesse tipo de relatório. E aqui a gente tem a outra window function, né, que é a diferença média. Então a gente tem o resultado aqui que ele pode ser positivo ou negativo, dando essa diferença ali pra gente. Se for negativo, o resultado quer dizer que está mais barato que a média. E se for negativo, quer dizer que está mais caro do que a média. Então a gente consegue tirar uma diferença do nosso valor comparado com a média. Então a gente tem aqui a média é 594, o preço é 436, a diferença entre eles é menos 156, ou seja, o nosso preço do nosso produto está mais barato do que a média. No caso, se fosse maior, igual esse daqui, o nosso produto está mais caro do que a média. Então é mais simples de identificar e de interpretar essa informação, que também é usado em window, uma window function, né, que nos ajuda a tirar essa informação. E a gente poderia fazer até um filtro, tipo, a partir disso, só trazer produtos que estão mais baratos do que a média ou produtos que estão mais caros do que a média, que ajuda num tipo de busca ou algo similar. Essa outra agregação que eu queria trazer aqui para vocês é a agregação de ranking. O ranking ele consegue meio que categorizar mesmo um tipo de informação com base num ranking específico. A gente vai entender, é literalmente fazer uma ponderação de quem tem um valor maior do que os outros. Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer um ranking dos usuários. Então, a gente faz um ranking dos usuários com base na quantidade de vendas. Então, na verdade, o usuário relacionado com vendas, para ele é uma compra, certo? Então, os usuários que compraram mais vão receber ali um ranking para a gente saber quem que é o usuário que compra mais e quem que é o usuário que compra menos.
Nesse caso, a gente tem aqui o nome do usuário, a quantidade de compras que ele fez e um ranking, que é isso, é o ranking da quantidade de compras que ele fez. Então, a gente vai categorizar eles e depois agrupar pelo nome do usuário, só que a gente categoriza eles fazendo esse ranking aqui. Ok, e como que vai funcionar? A gente pega aqui a quantidade de compras, né, usando o nosso count, e a gente tem aqui a quantidade de compras. Os dois primeiros usuários aqui compraram 14 vezes. Se eles compraram 14 vezes, eles estão disputando ali o pódio de primeiro lugar. Se eles estão disputando o pódio de primeiro lugar, não tem primeiro e segundo. No caso, tem só os dois são primeiros. E daí o próximo não é o segundo. Porque se tem dois sendo primeiro, o próximo vai ser terceiro por conta disso. Porque a gente tem duas pessoas no ranking 1, então o próximo é 3. Então a gente tem aqui que quem comprou 13 vezes está no ranking 3. Porém, a gente tem aqui uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que compraram 12 vezes. Se essas 6 pessoas comprarem 12 vezes, elas vão disputar ali o quarto lugar. E a próxima pessoa comprou 10 vezes. Porque a gente tem aqui ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a próxima comprou 10 vezes. A gente também tem uma disputa aqui do ranking 10, 3, 6, 6, 7, 8 vezes. Então, o próximo é o 18. A gente tem que 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O 18 a gente tem uma competição bem acirrada aqui de várias vezes também. Então vai do 18 até o 37. Então a gente tem ali 18 menos 37 vezes. Do 37 até o 79 a gente tem uma competição de pessoas ali que ficaram na mesma posição, 37. Isso, se a pessoa comprar uma vez a mais, ela já ocupa essa posição 37 e os outros já caem para 38, por exemplo. Então a gente tem vários rankings aqui. Eu vou descer no último para a gente ver quantas vezes o último lugar comprou. Os últimos lugares, que estão na posição 987, eles compraram apenas uma vez. Então, se entrar alguém com 0 compras, já vai entrar na próxima posição, mas não é o caso. Então o ranking ele serve para isso. A gente pode fazer ranking de melhores compradores ou melhores jogadores. Se a gente fizer ali pegar uma tabela de jogadores que tiveram uma pontuação tal, pegaram mais moedas no jogo, jogos de tiro que conseguiram fazer mais pontuações, coisas do tipo, a gente consegue aplicar isso também no ranking, porque a gente vai ter uma tabela de dados. Então a gente consegue manipular e fazer isso. Agora que a gente já entendeu as principais formas de consulta, joins, agregações e tudo mais, a gente vai fazer aqui meio que um exercício respondendo 3 perguntas. Então eu separei já o exercício com a resposta aqui pra gente, só para facilitar e eu explicando a query linha a linha, aonde a gente tem aqui 3 exercícios. Então eu vou subir um pouquinho aqui, subir aqui para vocês. O primeiro é: quais são os 5 produtos mais vendidos em quantidade e qual o valor total de vendas para cada um. O segundo é: qual o valor médio de compra por usuários e quantas compras cada usuário realizou. E o terceiro é: quais produtos têm um valor de venda acima da média e qual a diferença percentual em relação à média. Então a gente vai estar utilizando aí algumas das coisas que a gente viu e mais uma coisinha a mais que eu coloquei ali para vocês. Acho que vocês já viram um pouquinho aqui, a gente vai ver o round e vai estar usando ali CTE, que é uma coisa que a gente ainda não viu, mas que a gente vai acabar vendo aqui na prática. Então é isso, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Beleza, gente? Vamos lá. Primeira pergunta é a mais simples. Quais são os 5 produtos mais vendidos em quantidade e qual o valor total de venda para cada um? Então a gente vai precisar da tabela vendas e precisar da tabela produtos. E a gente vai pegar ali o nome do produto, né? Então P nome é o nome do produto. A gente vai contar a quantidade de vezes que vendas aparece. Então a gente tem aqui o total de vendas usando count ID. E a gente vai somar o valor da venda. Então a gente vai pegar o valor da venda com o valor total e vai fazer o valor total vendas. Então a gente tem esses 3 campos. E para a gente limitar em 5 produtos, a gente coloca o limite 5, igual a gente já aprendeu. E a gente faz aqui um join de produto com venda, pegando pelo Product ID, que é a identificação que os dois têm de igual. Com isso eu já executei. E a gente tem esses 5 produtos, então 59, 54, 87, 58 e 26.
já está organizado do que tem mais venda para o que tem menos venda, e aqui o valor de cada uma dessas vendas. Então, não necessariamente o que tem mais venda custa mais, porque depende ali do produto que está sendo vendido naquela venda específica, né? Então, mas a gente consegue ter uma noção aqui do valor da venda deles. A nossa segunda questão é qual é o valor médio de compra por usuário e quantas compras cada usuário realizou. Então, valor médio de compra por usuário. Então, a gente vai ter uma média do valor total de usuário e quantas compras cada usuário teve, né? Então, é bem parecido com a outra. A gente vai ter ali pegar usuário e venda. Então, não vai ser mais venda e produto. Vai ser usuário e venda. E dentro de usuário e venda, a gente pega o nome do usuário aqui. A gente pega um count, pegando a quantidade total de compras, de vendas, né? Porque quando a vendas é do usuário, vira compras. E a gente vai pegar ali um valor médio, né? O valor médio do total, do valor total da compra daquele usuário em específico. E a gente vai agrupar pelo nome do usuário. Então ele vai somar todas as compras de um usuário específico. E daí a gente tira a média do valor desse usuário. E a gente vai ordenar ali pelo total de compras. Então, novamente, é um rankingzinho das compras com o valor médio de cada usuário. E o que tem diferente aqui, que vocês não viram ainda, é esse round. E esse round é basicamente para arredondar. Porque lembra que... Eu vou rodar aqui para vocês, que eu acho que fica mais fácil de visualizar isso. Aqui. Se a gente rodar direto, as compras elas vão ficar assim. E as casas decimais vão ficar bem malucas, porque vai ter vários valores passando dos centavos, milésimos ali, enfim. E a gente não quer isso, porque a gente tem um valor de dinheiro, né? Monetário. Se é monetário, a gente reduz ali em duas casas decimais. Fica mais bonito de ver e mais fácil de entender. Então ele vai estar arredondando sempre para mais ou para menos, dependendo da informação ali, mas sempre mantendo duas casas decimais. Então aqui os centavos para a gente não vai importar muito nesse tipo de análise. No máximo de 40 vai para 41 ou 41 vai para 42. Então na prática, para uma análise, para um relatório, não impacta em nada. Então é isso. A gente tem aqui um rankingzinho novamente. E agora a terceira, que é um pouquinho mais complexa, é quais produtos têm um valor de venda acima da média e qual a diferença percentual em relação à média. Então a gente vai ter aqui um join, com um cross join, com um group by e tarará, having, tarará, e é isso. E esse cross join a gente está fazendo em cima de uma CTE. Então vamos lá, vamos por partes. O que é uma CTE? Uma CTE é isso daqui. É uma consulta temporária, não é uma tabela real, é uma tabela que a gente cria uma tabelinha temporária. Por quê? Porque aqui a gente tem vendas, mas a gente quer comparar vendas com vendas. Então a gente tem que criar uma CTE de alguma informação extraída. Então a gente tem aqui vendas, aonde a gente vai fazer esse cross join com a média do valor aqui. Então a gente criou uma nova tabela chamada média do valor em cima da tabela vendas. Então a gente pega vendas, tira a média do valor de vendas e a gente vai ter aqui um select AVG tarará. Então a gente tem uma média geral de tudo, que é só uma informação. Isso aqui na prática é uma informação só. E a gente ignora aqui que ele era de vendas, mas a gente trouxe informação de vendas para trazer a nossa média geral. E daí em cima disso, a gente vai pegar a nossa vendas mesmo de fato, vai fazer um join com produto, vai fazer o cross join com vendas, porque é só uma informação aqui. Tanto que se a gente rodar isso daqui, ó, ele traz um valor só. Então não é uma tabela que vai ter que comparar campo a campo. É uma tabela com um valorzinho só para a gente aplicar aqui, ó, nesse ponto. Que daí a gente vai estar utilizando ele como se fosse uma variável mesmo para fazer contas e cálculos aqui para responder a nossa pergunta. E é isso, fez esse join, esse cross join. A gente agrupa por nome e média. Então a gente tem duas variáveis que vão agrupar e o resto aqui na frente vão ser agregado. E esse having, né, a gente vai tirar uma média apenas quando o valor total for maior do que a média. E é isso, e daí a gente faz uma ordenação aqui embaixo. Beleza, o mais importante agora aqui no meio. A gente pega o nome, a gente pega o valor total, fazendo aquele arredondamento. A gente pega a nossa média geral, que é a média geral ali, que a gente já sabe. E a gente faz essa resposta aqui, que é a diferença percentual. Então, qual que é a diferença percentual em relação à média? É esse cálculo aqui. A gente pega o valor total, subtrai com a média, então a gente vai ter a diferença,
que é aquela questão de se é mais ou se é menos, para saber se está acima ou abaixo da média. A gente tira, divide isso pela média. Então a gente tem ali a diferença dividido pela média. A gente vai ter uma porcentagem, multiplica por 100, para a gente deixar na escala de porcentagem. E agora a gente vai ter aqui essas duas casas decimais. Rodamos aqui. O que está acima de 100 quer dizer que é acima da média, e o que está abaixo de 100 quer dizer que está abaixo da média. Se tiver alguma coisa exatamente no 100 ali, a gente saberia que seria igual ao valor da média. No caso, por exemplo, a gente tem o valor médio do produto, que é isso daqui, e a gente tem a média geral, que é isso daqui, então ele está acima da média. A gente tem esse valor do produto, esse daqui, ele está abaixo da média em relação à diferença percentual dos outros valores. Então esse cálculo é um pouquinho mais complicado de entender, mas é essa a resposta. Essa é a diferença percentual em relação à média geral. Então é isso. Essas são algumas consultas. E quando você tiver um novo relatório, alguma coisa do tipo, tente sempre quebrar. Então, por exemplo, esse é o exemplo mais simples que a gente pode pegar. Quais são os 5 produtos mais vendidos em quantidade? Qual o valor total de vendas para cada um? 5 produtos mais vendidos, a gente limita em 5. Ordena ali pelos mais vendidos, pelo total de vendas. Quantidade, a gente usa o count. E o somatório total, a gente usa o sum. Então, a gente consegue transformar uma pergunta, uma questão, para criar o nosso relatório em cima dessa informação. Agora a gente já pode começar alguns tópicos mais avançados de SQL aqui dentro desse curso. Então, na pasta 04 Advanced, a gente vai encontrar esses 3 arquivos, onde a gente vai estar falando aqui sobre views, store procedures e triggers. Triggers são basicamente gatilhos, coisas que são disparadas dependendo de alguma ação dentro do sistema. Eu vou copiar aqui pra gente essa VW Vendas Detalhadas e essa VW Resumo Vendas Mensal. E eu vou copiar elas e jogar aqui pra gente dentro do PGAdmin novamente. E eu vou ter aqui duas... Deixa eu abrir mais uma consulta. Fica mais fácil da gente ver. Eu vou ter aqui as minhas duas views, tá? E eu vou rodar elas. E vocês já vão entender um pouquinho como é que elas funcionam. A estrutura da view, de você executar uma view, ou de você executar uma view materializada, igual essa daqui, ela é bem parecida com a estrutura de criar uma tabela. Então a gente tem lá o create table, dá o nome da tabela e passa as informações da tabela que a gente quer ter. E a gente também pode fazer uma tabela a partir de um select. Então a gente poderia fazer create table e passar aqui um select específico para criar uma nova tabela. Só que a diferença da view é que ela sempre vai ser em cima, diferente da tabela, né, que a gente pode criar ela do zero, bonitinho e tudo mais. A view, ela sempre vai ser em cima de dados existentes. Então a gente tem aqui uma view em cima de vendas detalhadas, onde a gente tem aqui vendas, usuário, produto, igual a gente já viu anteriormente no select de trocar, né, o ID pelo nome do cliente e o nome do produto. E aqui a gente tem uma view disso. E eu vou fazer um select em cima dessa view. Vou rodar isso daqui pra gente. E agora eu fiz um select em cima da view e ele rodou tranquilo. A mesma coisa eu posso fazer para minha view materializada. Então eu tenho aqui uma view materializada de resumo vendas. Então ele consegue resumir as vendas fazendo ali um agrupamento, né, pelo mês da venda. Então ele tira usando o date trunc, né, que é uma função de dados de data, né, no caso. É uma função que a gente consegue tirar mês, dia, ano de uma data específica. Então a gente tem aqui a nossa data, a gente vai truncar ela para tirar só o mês e a gente vai agrupar os dados das vendas pelo mês. Então a gente vai ter uma quantidade total de vendas por mês e o valor total de vendas por mês. Então também, se eu rodar isso daqui, né, se eu der um select aqui pra gente, a gente vai ver essas vendas resumidas. E aqui está o nosso resultado por mês, né? Bem bonitinho. O que acontece aqui no caso? As duas têm um resultado parecido. O que mudou aqui a princípio é o select que a gente fez para criar essa view. Só que a diferença da view normal para a view materializada é que a view materializada ela é construída e vira uma tabela de fato no banco de dados. É uma tabela de fato que, se a gente consultar, a gente vai ter os dados que foram inseridos no momento da criação ou depois, se a gente der um update ou insert
nessa view. Porém, a view normal, que é essa view aqui que a gente criou, sempre que a gente chamar esse select, a gente não vai consultar a view, a gente vai consultar essa consulta que a gente tem. Então é bem parecido com o que a gente viu da CTE, só que a CTE é em tempo de processamento, né, que a gente viu anteriormente. A view não, a view ela salva uma consulta no banco e a partir disso, a gente pode até ver aqui, ó, a gente tem view vendas detalhadas e a gente tem view materializadas. Elas estão separadas porque elas são coisas diferentes. Porque a view materializada, ela existe aqui no banco, e a view não materializada, uma view simples, ela é executada, então esse select aqui sempre vai executar toda vez que a gente chamar essa view normal. Qual que é a vantagem de uma ou outra? A vantagem da view materializada é que a gente processa uma vez esse select aqui e depois a gente não precisa ficar reprocessando as regras, tudo que a gente colocar aqui. E a view, essa view aqui, ela vai ser mais custosa para ficar executando toda vez, só que ela não ocupa espaço no armazenamento do banco. Então uma ocupa espaço no armazenamento do banco e não precisa reprocessar, e a outra fica reprocessando toda vez que for chamar, mas não ocupa espaço no armazenamento do banco. Então é basicamente isso que a gente precisa entender quando for decidir entre usar uma ou entre usar a outra, e é isso que vai definir por qual caminho que a gente vai. Outro tópico muito interessante dentro do SQL avançado é a gente começar a trabalhar com procedures. E basicamente uma procedure é como se fosse uma função, para quem já trabalha com outras linguagens, para quem já programa alguma coisinha, já conhece funções de Python, de Java, de PHP, JavaScript, enfim. A procedure ela é bem parecida com uma função, só que ela é um pouquinho diferente, por isso que o nome dela não é function. Existe em alguns bancos functions, você consegue criar funções em outros bancos, só que as procedures ela tem uma funcionalidade um pouquinho diferente. No caso, a gente pode entender que ela é uma função porque ela tem a função de executar algum código, algum script dentro do nosso banco, certo? Então a gente tem aqui duas procedures. Uma procedure de atualizar o estoque e a outra de registrar a venda. E o que ela faz, tá? Basicamente a procedure vai executar tudo que tem entre begin e commit. Então a gente vai ter uma execução aqui de um update na tabela produtos, onde a gente vai setar o estoque com o estoque menos a quantidade que a gente passar, e o produto ID vai ser o filtro dessa execução, desse update. E isso daqui a gente poderia executar na mão, né? Se a gente passar aqui um estoque tal, com o estoque atual menos uma quantidade, passar um ID específico e rodar só esse trecho de 3 linhas, a gente conseguiria executar normalmente. Só que o legal do procedure é que a gente consegue encapsular isso e a gente consegue automatizar essa execução, porque agora se eu quero atualizar o estoque de um produto subtraindo uma quantidade, eu vou chamar essa procedure atualizar estoque, passando o ID do produto e a quantidade que eu quero tirar desse produto. Então isso aqui é bem legal porque a gente consegue facilitar o nosso trabalho. E a estrutura da procedure é bem assim, mas a gente cria ou atualiza uma procedure, passa o nome aqui. Dentro de parênteses, a gente vai estar passando as variáveis, né, os valores, os atributos que a gente vai estar mexendo. Pode ser int, varchar, qualquer tipo de dados que a gente tem no SQL. Aqui a gente define qual que é a linguagem, PGSQL, né? Então, basicamente é um código SQL do Postgres. Então, dependendo do banco que você está, vai ser um pouquinho diferente. E aqui a gente tem essa peculiaridade que a gente tem que colocar o as body e daí terminar o end body aqui, com o begin aqui em cima. E aqui no meio é basicamente a execução da nossa procedure. Tem um commit aqui para garantir que a execução e o que a gente colocar vai funcionar, né, no caso. Então vamos lá. E primeiro, antes da gente rodar essa procedure, eu quero ver um produto em específico. Então eu vou dar um select aqui, from produto, vou executar. E eu vou fazer um filtro. Então eu vou pegar isso daqui, colocar nessa parte, vou pegar o ID, sei lá, esse ID aqui que tem 26. Então vou pegar ID igual a 26. Vou executar isso daqui novamente, vou visualizar apenas esse item. Então, o produto 26 tem exatamente 43 em estoque. Agora, a gente pode chamar a nossa procedure atualizar estoque. Então, eu vou fazer um call. A gente pode rodar um execute também, em alguns bancos funciona. No Postgres, o execute ainda funciona, mas ele já está em desuso, então é melhor a gente trabalhar com call. Passar o nome da nossa procedure
E aqui dentro de parênteses a gente vai passar em ordem essas variáveis, produto ID e quantidade. Então, produto ID a gente sabe que é 26, vírgula, quantidade. Então, se a gente tem 40, eu vou tirar 3, a gente tem que ficar com 43. Ele atualizou, então ele rodou nosso procedure e executou com sucesso. E se eu procurar agora novamente, ele vai ter 40 em estoque. Então, a procedure é para isso, para a gente fazer chamadas e executar alterações em cima de alguma tabela, inserir, deletar, algum tipo de registro. Então, esse é o primeiro uso da procedure. Um segundo uso da procedure é a gente fazer registro, né, de vendas. Então, assim que a gente fez um update, a gente pode fazer uma inserção. Então, dá para fazer uma procedure que é um pouquinho mais complexa, onde além de inserir, ela vai consultar valores. Então, nesse caso, a gente registra vendas, passando o ID de usuário, um produto específico e a quantidade. Então, uma venda é isso. É a gente associar um produto, uma quantidade que o cliente comprou, com o cliente de fato. E daí a gente passa ali a estrutura da procedure, define aqui um preço e o ID, que na verdade são informações que a gente vai pegar do banco. A gente obtém o preço do produto e salva nessa variável preço. E a gente gera um novo ID de venda e também salva aqui nesse ID de venda. E quando a gente for inserir, a gente vai... Esse aqui vai ser sempre mais um, né? Então a gente pega o último ID de venda, soma mais um e vai ter um ID novo. E quando a gente inserir, a gente vai vincular o nosso cliente com o produto e a quantidade que ele comprou em uma nova venda. E daí ele vai estar atualizando o estoque usando aquela procedure que a gente fez. Então a gente também consegue associar select, insert, mas a gente consegue associar uma procedure dentro de uma procedure. Porque já que eu fiz uma venda de uma quantidade X para um produto X, para um produto Y, a gente consegue extrair essa quantidade X desse produto Y só chamando nossa procedure anterior, sem precisar recriar essa lógica aqui dentro dessa procedure. Então, no futuro, se eu fizer alguma alteração na lógica de atualização de estoque, eu posso aplicar apenas aqui e ele vai estar chamando a procedure já com a regra nova. Então, isso aqui é legal que a gente consegue mitigar erros e regras de negócio em redundância, a gente consegue reduzir numa procedure só. Então é isso, eu vou rodar isso aqui novamente, a procedure já existia, então ele só atualizou. E agora eu vou dar um select em vendas, registrar vendas, a gente vai estar inserindo em vendas, né? Então eu vou selecionar tudo de vendas e eu vou pegar a última venda. Então order by ID, venda ID. E daí eu queria pegar a última. Então desk é decrescente, desk, e limite 1. Então aqui a gente vai pegar a última venda em questão, que é a venda de registro 5.000. Então a gente só tinha 5.000 vendas, e é essa daqui. Agora eu vou passar uma nova venda. Eu tenho que chamar essa procedure aqui. Vou dar um call essa procedure, e agora eu passo o ID de um usuário, então, sei lá, passar o usuário 3, 4, alguma coisa assim, o ID de um produto qualquer e a quantidade desse produto. Então eu vou passar o ID de um usuário, o ID de um produto e a quantidade desse produto. Como eu não sei... vamos verificar antes o produto específico. Deixa eu voltar aqui. O produto 26, legal. O produto 26 que a gente já estava mexendo é uma coisa interessante. Então, ID do produto 26. E aqui a gente tem que ele tem 40 em estoque, o valor 700 e tal. E eu vou pegar apenas um desse produto. Então, a quantidade vai ser 1. Vou rodar isso daqui. Call, registrar venda. Registrar venda. Aqui. Teve algum erro na sintaxe. No procedure if giving or type registrar venda. Registrar venda. 1, 2, 3 atributos. Então, 1, 2, 3 atributos. Rodar de volta. Porque às vezes... tá. Explicit cast type. Int. Tá, vamos fazer o seguinte. Ele tá dando esse errinho de chamada. A gente pergunta aqui pra IA qual que é o erro. Por que tá dando esse erro em específico. Então eu vou só copiar esse trecho. Isso daqui. Beleza. Me explique o erro.
e a gente consegue trabalhar em cima dessa chamada para verificar o que está acontecendo e como que a gente pode corrigir isso de uma forma melhor. Mas eu acho que ele está falando de explicitar, né? Tipo, falar qual que é o tipo do cache, o tipo dos dados. Então, é estranho, porque o 3, 26 e 1 são inteiros. Muito estranho isso daqui. Story não foi criado com sucesso. Aí, ó, a chamada é exatamente essa daqui. Tá, ó, ele tá falando para garantir que a procedure foi criada. Então vamos garantir isso antes da gente executar isso daqui. Eu vou rodar novamente. Tá, a nossa procedure. Tá, não, beleza. Vamos rodar só isso. Ah, ó, teve um problema na sintaxe aqui do body. Especificamente. Vamos ver como é que tá criado. Aqui a gente tem um body, parará, e tal. Esse daqui a gente tem um body aqui e tal, tá igual. Estranho. O end desse caso é assim e assim. E aqui só começa... Deixa eu selecionar tudo e executar. Ah, criou. Então era questão de selecionar tudo para executar e para ele funcionar. Agora a gente vai verificar isso daqui antes de executar o resto. Ainda tem 40, beleza. E agora eu vou rodar essa daqui para registrar uma venda. Ah, eu também vou ver o primeiro é user ID e era a venda, né, que a gente ficou de selecionar a última venda. Verdade. Select from vendas where order by venda ID e limit 1 e desk para você dar da última para a primeira. Então ainda tem 5.000, ok. E agora a gente vai executar isso daqui, rodar esse insert, ele conseguiu inserir e a gente verifica agora a última venda. A última venda é 5.001. O valor da venda é o valor do produto, porque a gente só teve uma quantidade. E aqui o produto, o usuário e a quantidade que a gente inseriu. Então, agora a gente tem que ver em produtos, né? Se diminuiu, estava em 40, foi para 39. É isso. A nossa procedure funcionou, chamou a procedure anterior e agora está tudo certo. Então, a gente consegue fazer diversas procedures, coisas tipo bem complexas. Eu já trabalhei com procedure de 600, 700 linhas, até mais, na verdade. E a gente consegue fazer muita coisa dentro da procedure, atualizar várias tabelas ao mesmo tempo, fazer várias consultas, inserir várias linhas. Então, é uma ferramenta bem poderosa que ajuda muito na execução de cargas e coisas do tipo. Uma trigger é basicamente uma procedure, só que de uma forma mais automática. A procedure, sempre que a gente quer executar a ação dela, a gente tem que fazer uma chamada, ou seja, tem que usar esse call para executar a ação que a gente colocou dentro da procedure. Já a nossa trigger é basicamente uma função automática. Se a procedure era uma função que a gente chamava, a trigger é uma função que vai ser disparada. Tanto que trigger, a tradução de trigger é gatilho. Então, se tiver um gatilho, se tiver alguma ação específica, a nossa trigger vai disparar e vai fazer aquela operação que a gente definiu. Então, a gente tem aqui dois exemplos de trigger. A gente tem primeiro uma trigger para atualização de data de modificação e a gente tem uma trigger para validação de estoque, se há estoque suficiente. Então, vamos ver passo a passo. A primeira trigger, ela faz uma atualização, ela modifica a data de atualização se a nossa tabela produtos for atualizada. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui na trigger em específico? A gente tem aqui a estrutura bem padrão, bem parecida com a da procedure, né? Então, create ou replace, tarh, nome, daí a gente tem aqui o begin, lá embaixo vai ter o end, a linguagem que a gente vai estar usando, e aqui a gente passa a definição do que ele vai fazer. Então ele vai mudar a data de modificação. Então a última modificação, a data de modificação, ele vai pegar a data atual. É só isso, basicamente, que ele vai fazer. Depois disso, a gente vai executar qual que é o gatilho. Então perceba que aqui a trigger ela é uma parte da function. Porque a function, sim, é uma função dentro do banco, só que ela é uma função
disparada por uma trigger, por um gatilho. Então, a nossa função é isso, é atualizar a data de modificação de uma coluna. E quando que ele vai fazer isso? Quando a gente tiver uma atualização na tabela produtos. Então, sempre que a tabela produtos for atualizada, a gente vai mexer naquela linha em específico e mudar esse campo. Então, esse campo vai virar a hora atual. Então, a gente não precisa se preocupar em, putz, eu vou fazer um update aqui nos produtos, diminuir estoque, alguma coisa do tipo. Eu não preciso me preocupar com isso agora eu tenho que mudar a data de atualização. Não, quem vai fazer isso pra gente é esse gatilho, essa trigger. Então a gente poderia executar isso daqui e no primeiro momento ele não vai fazer nada aqui pra gente, porque ele meio que vai ficar olhando o banco de dados e olhando o banco de dados se tiver esse tipo de atualização em produtos. Então, se qualquer registro de produtos for atualizado, esse registro em questão vai ter a sua data de modificação, sua coluna data de modificação alterada para a data atual. É isso, basicamente. Agora, a de validação de estoque tem uma lógica bem parecida, um pouquinho mais complexa, mas a lógica é parecida, aonde sempre que a gente for fazer um insert, ou seja, antes da gente fazer um insert em vendas, ele vai validar o estoque. E para ele validar o estoque, ele vai verificar se a quantidade que a gente está usando em vendas, se ela existe no nosso estoque. Se existir, tudo bem, ele passa, ele executa. Se não, ele dá um exception. Então ele mostra uma mensagem de erro para a gente, falando que a quantidade que a gente está querendo vender é maior do que o estoque. Então se eu quero vender 10, mas eu só tenho 3 em estoque, eu não posso vender. Então ele tem que estourar um erro aqui para a gente, uma mensagem de exceção, para que o back-end e o sistema consiga entender isso, seja na parte de processamento ou alguma coisa do tipo. Então, as triggers, além de fazer alterações na base de dados, elas também conseguem alterar, se tiver tudo certo, ou estourar exceções, estourar mensagens para a gente conseguir tratar isso ali no back-end e posteriormente no front-end para mostrar uma telinha para as pessoas. Então, é muito interessante, muito importante a gente trabalhar com triggers também. Então é isso, a gente chegou no fim do nosso curso de SQL do intermediário, básico, avançado, e a gente conseguiu abordar todos os temas que são essenciais dentro do SQL e na manipulação de bancos de dados, de tabelas, inserção, criação de um banco, a parte ali de Docker e tudo mais. Então foi um projeto bem legal, eu gostei bastante de estar desenvolvendo esse cursão aqui para vocês. Eu dei uma rushada, peguei alguns dias aí para fazer, mas eu acho que vale super a pena e eu acho que esse conteúdo vai ajudar algumas pessoas. Espero que tenha te ajudado. Se você assistiu tudo ou se você pulou algumas partes, tudo bem. Eu acho que o mais importante é absorver alguma parte desse conhecimento e sempre que você precisar, volte aqui, veja o capítulo que você quiser e revise alguns conceitos e algumas práticas ali. Esse curso ele realmente não tinha objetivo nenhum de ser um curso muito teórico. Era para a gente chegar aqui, fazer um projeto prático, fazer inserção, fazer consultas, criar ferramentas dentro do SQL para nos auxiliar no dia a dia. Então, se você gostou, comente, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A gente está avançando cada dia mais, cada semana a gente consegue alcançar mais gente, trazer mais pessoas para a comunidade, para o canal. E isso é muito bom. E mais um lembrete, a gente também tem um curso no learn.degdini.help, onde tem cursos de SQL, de Python, de Docker e fundamentos de engenharia de dados, arquitetura e muito mais para você aprender e para você avançar aí nos seus conhecimentos e na sua carreira. E a gente está com uma promoção muito legal, onde está com um valor bem acessível. Então eu recomendo que você acesse e conheça, sem pretensão nenhuma, conheça a nossa plataforma para saber mais. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.